Se eu te dissesse que você pode memorizar 3 vezes mais sem precisar estudar mais, você acreditaria? Eu também não acreditava. Até perceber que o problema não era estudar pouco ou ser preguiçoso, mas sim que a forma como eu estudava fazia o cérebro querer esquecer tudo. Neste vídeo, vou compartilhar com você 5 métodos de estudo dos japoneses que ajudam você a lembrar por mais tempo, entender mais profundamente sem precisar decorar à força. Não é estudar 5 a 6 horas por dia, mas sim estudar da maneira certa para que o cérebro memorize automaticamente. Se você já estudou e depois esqueceu, talvez isso seja exatamente o que está faltando para você. Você já releu um conteúdo 3 a 4 vezes e ainda assim não conseguiu lembrar? Eu costumava pensar que quanto mais eu lesse, mais eu lembraria. Mas na realidade, é o contrário. Active Recall, ou recordação ativa, foi exatamente o que mudou completamente a forma como eu estudava. O problema é que, quando você apenas lê ou destaca, seu cérebro está em modo de recepção passiva. É como assistir a vídeos de academia sem treinar. Dá a sensação de entender, mas nada realmente é construído. Mas quando você se força a lembrar, o cérebro é obrigado a aprofundar, criando conexões mais fortes. Eu comecei com algo muito simples. Depois de estudar, fechava o livro e escrevia tudo o que conseguia lembrar. No começo foi extremamente desconfortável, eu até lembrava muita coisa errada. Mas justamente essa sensação de dificuldade para lembrar é quando o cérebro trabalha mais intensamente. Uma pequena dica: em vez de reler imediatamente quando esquecer, tente lembrar por mais 10 a 20 segundos. É exatamente nesse momento de esforço mental que a memória se fortalece. Há um estudo que mostra que o recall aumenta significativamente a retenção a longo prazo em comparação com a releitura. E desde que comecei a aplicar isso, percebi, não era falta de capacidade, eu simplesmente nunca tinha aprendido da maneira certa. Hoje à noite tente fechar o livro e escrever 5 ideias que você mais lembra. Você vai se surpreender com o resultado. Você já olhou para uma pilha enorme de tarefas e pensou, deixo para amanhã? Eu era assim todos os dias. Não porque eu fosse preguiçoso, mas porque meu cérebro ficava sobrecarregado diante de um volume grande demais. O método Kumon dos japoneses funciona de forma extremamente simples. Dividir tudo em partes tão pequenas que você não consegue recusar começar. Em vez de estudar 3 capítulos em uma noite, eu dividi em sessões de 10 a 15 minutos por dia. E o mais curioso é que, comecei a estudar com mais consistência sem precisar me forçar. Nosso cérebro odeia tarefas grandes porque elas geram sensação de pressão. Mas quando você divide, o cérebro pensa, isso é fácil, fácil de começar, fácil de manter. Esse é exatamente o segredo por trás do fato de os japoneses estudarem com tanta regularidade e sofrerem menos com burnout. Um exemplo prático: em vez de estudar 50 palavras de vocabulário, defina a meta de 5 palavras por dia. Parece pouco, mas depois de 10 dias você já tem 50 palavras, sem nenhum estresse. Um outro ponto de vista: o problema não é falta de disciplina, mas sim metas grandes demais. James Clear falou sobre o efeito de 1% ao dia, e o Kumon é a versão prática disso. Não tente estudar mais, tente estudar menos, mas todos os dias. Você já estudou algo e depois deixou de lado, só para abrir novamente perto da prova? Eu costumava pensar que isso era economizar tempo, mas na verdade é a maneira mais rápida de esquecer tudo. Nosso cérebro tem um mecanismo chamado curva do esquecimento. Após 24 horas você pode perder a maior parte da informação se não revisar. Mas o interessante é, se você revisar no momento certo, quando está prestes a esquecer, a memória é reforçada de forma extremamente forte. Spaced repetition, repetição espaçada, aproveita exatamente isso. Em vez de revisar continuamente, você espaça os intervalos. 1 dia, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Eu já apliquei isso e percebi. A cada revisão eu lembrava mais rápido e por mais tempo. Não é preciso estudar tudo desde o início, basta reativar a memória no momento certo. Uma dica simples: use flashcards ou aplicativos como o Anki para lembrar automaticamente os momentos de revisão. Senão você pode criar um cronograma simples no celular. Um fato interessante: muitas pessoas que aprendem idiomas rapidamente usam esse método.
não porque sejam mais inteligentes, mas porque revisam no momento certo. Não revise quando você ainda lembra claramente. Revise quando começar a esquecer. Você já definiu uma meta como: hoje vou estudar 5 horas, e no final não fez nada? Eu fiz isso muitas vezes, e então percebi: o problema não era falta de motivação, mas sim expectativas altas demais. Kaizen, a filosofia japonesa de melhoria contínua, me ensinou algo importante. Pequenos progressos consistentes sempre vencem explosões curtas de esforço. Em vez de tentar estudar muito em um único dia, comecei com apenas 6 minutos. 2 minutos de recall, 2 minutos de revisão, 2 minutos de prática. Parece pouco, mas é justamente esse pouco que me impede de adiar. E quando começo, geralmente acabo estudando mais do que planejei. O mais importante no Kaizen não é a velocidade, mas a consistência. 1% por dia parece pouco, mas depois de 30 dias, você já é completamente diferente. Um outro ponto de vista: não é que você não esteja progredindo, é que você não persistiu o suficiente para ver resultados. Muitos estudos sobre hábitos mostram que consistência é mais importante do que intensidade. Não espere por uma grande motivação. Comece com um pequeno passo hoje mesmo. Você já se sentou para estudar, mas a cabeça ainda estava rolando o TikTok? Eu achava que tinha falta de foco, mas na verdade meu cérebro ainda não tinha sido ativado da maneira certa. Os japoneses têm um conceito chamado su, um estado de concentração profunda. E para alcançá-lo, eles não dependem da força de vontade, mas sim de rituais. Nosso cérebro funciona por associação. Se você sempre estuda no mesmo lugar, começando da mesma forma, o cérebro passa a entender: é hora de focar. Eu comecei a criar meu próprio ritual: sentar sempre no mesmo canto da mesa, usar uma única caneta para estudar, desligar o celular ou deixá-lo longe, ouvir um tipo de música familiar. No início, achei meio forçado, mas depois de alguns dias, só de sentar naquele lugar, eu automaticamente ficava muito mais focado. Uma dica simples: crie uma ação de início, como acender uma luz, colocar fones de ouvido ou beber um gole de água. O cérebro vai encarar isso como um interruptor. Um fato interessante: muitos atletas e artistas também usam rituais para entrar no estado de flow. Não tente se forçar a focar. Crie condições para que o cérebro foque sozinho. Você percebe? Nenhum dos métodos aqui exige que você estude mais. Tudo se resume a jogar com as regras do cérebro de forma mais inteligente e leve. Eu costumava pensar que precisava me esforçar mais para melhorar, mas no fim, percebi: quem vai mais longe não é quem estuda mais, mas quem estuda da maneira certa e por tempo suficiente. Se você continuar com o mesmo método de estudo, daqui a uma semana tudo ainda será igual. Mas se você começar a aplicar apenas 1 a 2 métodos a partir de hoje, em 30 dias verá uma diferença clara. A questão não é se você entende, mas sim, você vai começar.